Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. É, Hoje eu gostaria de falar o seguinte, tá? Vocês já devem saber que existe uma, entre aspas, vamos botar assim, teoria, né? Teoria, né? Vai ficar falando igual um caipira, né? Das 12 camadas da personalidade humana. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu não vou tratar das 12 aqui, porque isso aqui daria um curso, né? Inclusive já tem sujeitos dando curso por aí, à torta e à direita, sobre as 12 camadas, né? O que eu vou citar aqui é um problema endêmico, né? Eu poderia dizer até pandêmico, tá? Porque é um negócio bem generalizado mesmo, da galera que está na quarta camada, né? Então, assim, eu queria passar uma cura, um tratamento, e eu gostaria que vocês passassem isso e tentassem ajudar, orientar quem vocês conhecem, tá? Porque eu fiz isso na minha experiência clínica e funcionou. O resultado é quase imediato, instantâneo. Tá? Então, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai poder tirar uma pessoa da quarta camada. Tá? Então, vamos lá. O que são as 12 camadas da personalidade humana? Para a pessoa não ficar assim, caralho, cara, que porra é essa que tá falando? 12 camadas da personalidade humana? Que diabos é isso? Bom, o professor Olavo de Carvalho, você já conhece, né? Ele descobriu que existe uma correlação e quase uma etapa a se seguir na vida humana, que é como se fossem degraus, né? Então a gente nasce, né, e obtém um corpo, primeira camada, a gente desenvolve, né, o senso da experiência e teste sobre a vida. Depois, na terceira, a linguagem, a quarta, a afetividade. A gente vai ficar na quarta hoje. Tá? A primeira, cada um tem as suas escolas, tá? Cada um tem as suas. Não vou ter que usar outra palavra, vou usar a escola mesmo, que se dane. Né? O que é uma escola? Né? Cada um tem suas fundamentações. Né? Por exemplo, a primeira camada está baseada na escola da astrocaracterologia. Né? Quem já estudou sobre isso? Né? Absolutamente ninguém. Né? É o estudo dos astros com caráter. Né? Os astros, obviamente, está falando de astrologia aqui também. Quem é o idiota que está empinando o nariz aí? Né? Que as câmeras estão desligadas, mas quem está empinando o nariz aí achando ruimzinho, astrologia não é pecado, você não está entendendo nada. Você não entendeu absolutamente nada, né, do que é astrologia. Vocês não sabem sequer distinguir a astrologia tradicional da moderna. Então vocês devem achar que a astrologia é amanhã você será feliz. Não, isso aí não é astrologia, isso aí é exoterismo, entendeu? Isso aí é idiotice, né? Isso aí é New Age, não é astrologia, tá? Então existe uma astrologia benéfica que Aristóteles, Platão utilizavam, que os santos utilizavam, né? São Tomás de Aquino utilizava, São Teodegado utilizava, o Olavo se beneficiou nisso para fundamentar na primeira camada da personalidade humana, né? Justamente com o estudo do caráter, que exige aí um estudo vasto que ele fez. Né? Bom, você já sabe, né? Na segunda, né? A segunda camada é sobre a experiência, então você vai ver que existem pessoas, né, que vão ter que passar pela segunda camada. A minha filha vai estar começando a passar pela segunda camada, que é tipo assim, ela olha assim e fala, tem uma mão, olha, o que eu posso fazer com essa mão? Aí faz uns testes, né? Bota na cabeça, bota na mão, bota na boca, perdão, né? Bota na boca, bota no ouvido, né? E aí vocês já viram aquelas crianças meio retardadas, né? Que pegam um copo de Nescau, né? Ai, copo de Nescau bacana, aí joga tudo no chão. Aí você pensa assim, não, mas criança, meu filho que é mongolóide, é o quê? Não, ela tá testando o mundo, entendeu? Ela descobriu que existe um corpo, que é ela, que ela tem como manobrar, manusear as coisas ao redor e tá articulando com o mundo, tá testando. Por isso que crianças até 3, 4 anos são suicidas praticamente, elas têm a tendência suicida. Toda hora se joga, cai no chão, bate a cabeça, faz coisas idiotas, né? Fica se jogando em alto mar, sei lá, de lugares altos. Ela tá testando. Ela tá testando o mundo, né? Então, assim, é normal que a gente pegue uma criança que está aprendendo a andar agora, ela pega um anel de vidro, né, e taca no chão, que espatifa tudo, né? Ela tá testando se vai quebrar, se não vai, né? Essa é a segunda camada da experiência. A terceira é da linguagem, né? A criança aprender a falar, né? Ela começa a perguntar o porquê, né? Porquê, tudo, né?
Por quê? Não. Por que isso, pai? Por quê? Tudo é por quê. Né? Quer descobrir a linguagem, quer descobrir o sentido das coisas. A quarta, meus amigos, é a da afetividade. E se vocês pegarem aí para ler um resumão, né, que está aí na internet, né, as 12 camadas da personalidade humana, esse é o sofrimento do professor Olavo, vocês vão ver que a quarta camada é onde o Brasil está preso. O Brasil inteiro, né, os brasileiros estão presos na quarta camada. Tá dando para ver aí? Tá difícil? Ficou melhor agora. Ficou bom. Então, assim, o Brasil está preso nessa caceta chamada camada 4, né? Vou botar aqui. Só que é o seguinte, pessoal. O que é uma pessoa de quarta camada? Vamos ver se vocês são de quarta camada. A pessoa da quarta camada, ela é autorreferente. Né? Ela tem muita absoluta dificuldade em reconhecer algum erro, pedir perdão. Ela, ao não se sentir amada por alguém, ela se sente absolutamente ofendida. Né? Aquilo é uma questão existencial para ela. Meu chefe não gosta de mim. Porra! Meu peito, né? Ou, vou dar um exemplo, né? Um chefe, né, chega para você e fala, ó, tem que fazer relatório até amanhã. Aí bota lá uma grossura desse tamanho aqui de planilha. Toma, até amanhã para tu fazer. Aí o funcionário vai e olha assim, pô, meu chefe logo comigo, né? Justamente comigo, tem tanta pessoa, ele não gosta de mim. Né? Isso é muito levado sempre para o lado do ataque pessoal, da afetividade. A escola da quarta camada, pessoal, é a psicanálise. Você pode ver, quem vai para psicanalista, volta pior se estiver na quarta camada, porque você vai ficar aprisionado lá, na sua infância. Vai ficar aprisionado no seu passado, achando que aquilo o define. Aquela falta de afetos que você não teve no passado o define por ser um miserável que é hoje, uma pessoa complexada que é hoje. Então, a quarta camada, a psicanálise aprisiona a pessoa na quarta camada. A escola da psicanálise, a escola da quarta camada é o Freud, tá? Não estou dizendo que o Freud é a quarta camada, não, pelo contrário. Não é isso, não. Mas a escola do Freud, que é a psicanálise, envolvendo a pessoa na quarta camada. Então, assim, como é que a gente tira essa pessoa problemática, autorreferente, egocêntrica, né? Leva tudo para ataque pessoal, tudo é muito emotivo. Como é que a gente tira essa pessoa para a quinta camada, que é a camada do desafio, que é a camada do confrontamento? Você vê, adolescente tem que passar por isso, né? E fala assim, olha, tá bom, minha mãe me ama, e daí? Isso não é mais uma questão para mim, se a minha mãe me ama ou não. Ah, se ela ama, eu também amo, mas eu quero seguir aqui minha vida. Eu quero, por exemplo, sei lá, arrumar um emprego, isso aqui é uma questão para mim. Eu quero, como o exemplo que eu acabei de dar, né? Eu quero cumprir a porcaria desses relatórios todos que meu chefe me deu. Me deu uma porrada de relatório para fazer, é uma questão de desafio, eu cumpri isso até amanhã, uma meta. Se eu não estiver cumprindo, eu não estou cumprindo com uma meta que eu poderia fazer. Afinal de contas, eu tenho 2 braços, né? Eu tenho todo o potencial para isso, então eu consigo. É uma questão moral, né, profunda, eu querer acabar esses relatórios. Tá? A quarta camada deveria começar e terminar em que idade? É difícil falar de idade, viu, o Lucas? É difícil falar de idade, mas escuta o que eu vou te falar. Uma pessoa isso eu tenho certeza, tá? Uma pessoa com 12 anos, ela já devia estar na 7ª camada. Tá? Então, assim, isso eu tenho certeza. Em tempos sadios, uma criança de 12 anos já sabe fritar um ovo, já sabe manusear, já sabe quem é o corpo dela, já sabe a afetividade, já sabe, sobretudo, aonde ela está inserida na sociedade. Então, já passou da 4ª, 5ª, 6ª, já não é mais uma questão. Já está na 7ª. Em tempos sadios, comuns, isso deveria acontecer. Mas hoje, crianças de 12, hoje já está tratado como criança, né? Já é para ser adulto. Na época espartana era o pessoal já que tinha que raspar a cabeça, né? Que era
transição de criança para adulto já, né? Então, pessoas de 12 anos já iam para a guerra com 12 anos, coisa óbvia, né? Antigamente, né? Então, com 12 anos já a pessoa está na sétima camada, tá? Agora, quando era para sair da quarta, não sei. O certo, eu não saberia te dizer, tá? Lembrando que, assim, 12 é um número simbólico de completude, né? São sempre 12 meses, 12 apóstolos, né? Então, com 12 anos já era para você ter dominado todo o mundo, vamos dizer assim, né? O mundo inteiro já está assim, você já sabe o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que cada coisa, cada objeto faz, o que é moral, o que é imoral, o que é belo, o que é feio. Com 12 anos já é para saber disso tudo, o que é, já sabe fritar um ovo, já sabe fazer um arroz, já sabe trabalhar, já sabe ganhar dinheiro, um negócio óbvio, né? Eu me lembro que com 10 anos eu fazia uns desenhozinhos lá na frente da minha casa e vendia por R$ 1, né, para depois comprar uma coca. Né, com 10 anos, assim. Não sei se eu tava, né? Já passei da quarta na época, não sei. Eu teria que fazer uma anamnese. Mas mulheres judias casavam com a cidade, não sabia não, bacana. É possível regredir as camadas? Isso aqui é muito comum, viu? O Fernando perguntou aqui, uma pergunta interessante. É possível regredir nas camadas? É, mas em casos estreitíssimos, viu, Fernando? Por exemplo, sofri um acidente, perdi a minha lucidez, né? Fiquei estilo um Stephen Hawking da vida, né? Babando, meio com a cara torta. Paralisia cerebral mesmo. A pessoa volta para a terceira camada. Volta para a terceira camada, tá? É possível regredir sim. Mas em alguns casos, né, como por exemplo, passar da sétima para a oitava, você não regride mais. Não existe essa possibilidade de regredir, né? Agora, uma coisa é óbvia, que está lá nas 12 camadas do professor Olavo. Você está na oitava, beleza, você vai integrar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, tudo em você. Não é que você deixou de ter essas camadas, mas essas camadas não são mais uma questão para você, entende? Não são mais importantes, não são mais primárias. São secundárias, terciárias, por aí vai. Eu não acabei de ler aqui. Exemplo, alguém que tem demência e vai perdendo aos poucos sua cognição. Exatamente, Fernando. Perdão. Não li até o final. Foi mal. E hoje discute se a maioria penal deve ser diminuída para 16 anos. 16 anos, meu pai já trabalhava uns 4 anos. Vamos lá, peraí. Vamos segurar as perguntas. Eu sei que tem muitas, né? Vamos lá. Ah, como é que a gente cura uma pessoa? Depois, vocês fazem essas perguntas mais distintas, né? Vamos abrir o microfone aí, né? Acho que fica melhor. Eu lendo, eu sempre sou péssimo, né? Às vezes eu paro na metade, que nem eu fiz com o Fernando. Paro na metade, explico, depois eu vejo que a pessoa escreveu outra coisa. Eu lendo, eu sou péssimo para ler chat, assim. Né? Eu sou meio desordenado lendo chat. Com 3 exercícios, pessoal, que eu quero passar para vocês, vocês conseguem tirar qualquer um da quarta camada. Mas a pessoa precisa querer. Tá? Sobretudo, ela precisa confiar em você. Lembre dessas palavras. Ela precisa confiar em você. Ver que você é uma pessoa que merece ser ouvida, que não é chata de galocha, que não está querendo ditar alguma coisa, mas ela vê uma generosidade em ti, que você chegou ali no canto e falou para ela: olha, isso aí tem um jeito. Isso que você está sentindo, esse vazio existencial, essa falta de vigor, essa confissão de que você é egoísta, egocêntrico, que você não consegue, que tudo é muito emocional para você, muito sentimental, tudo uma questão muito afetiva para você, né? Você pode chegar para a pessoa e falar: olha, tem 3 coisas que podem te ajudar. Se você seguir isso, você consegue sair disso. E consegue ter mais sentido na vida, mais vigor, mais força para lutar. Você pode usar essas palavras, tá? Que aí fica mais fácil. E aí essas 3 coisas não vai cheirar bem para muitos, né? Eu apliquei em pacientes que não eram cristãos. E funciona. Agora, a maneira como você vai trazer isso é uma questão meramente descritiva. Né? Você pode é uma questão até tipográfica, né? Vamos dizer assim.
A gente vai usar uma linguagem aqui que a gente entende, mas a gente pode explicar de outra forma. Vamos lá. A primeira coisa para tirar alguém da quarta camada e jogar para a quinta, ela vai precisar fazer esmola. Segundo, jejum. Terceiro, oração. Ah, claro, mas eu sou ateu, não acredito em Deus. É exatamente por isso. Lex orandi, lex credenti. A fé precede daqueles que creem. Então, assim, se a pessoa pedir, mesmo não crendo, ela vai ter fé. Ela vai começar a acreditar. O fato é que a gente vê hoje não são ateus. Ninguém é ateu hoje. Você reparou? A pessoa é implicante. Ah, não quero falar de Deus, não. Você respeita, sei lá o que. Porra, né? Mas o que custa fazer uma oração? Né? Você não quer sair da quarta camada? Você não vê que tá com um problema? Faz o Pai Nosso, cacete. Na hora que você vai acordar, na hora que você vai dormir. Para de ficar sendo implicante, né? Porra. Ah, não vou rezar não, porque eu não sou crente, mas você não precisa ser crente, só fala. Só fala. Assim, acordar, só fala só repete o Pai Nosso quando você vai dormir, acabou. Aí tá pedindo para descarregar um caminhão de brita, capinar um lote, uma coisa assim custosa pra cacete? Não. Então, você não quer sair da quarta camada, você pode usar esse argumento. Né? Então, mesmo que você seja ateu, pratique a oração. Agora, o sentido desses três, eu quero falar para vocês aqui nessa aula, pra vocês entenderem que tem um sentido. Não é receita de bolo, né? Vamos lá. Aqui, né, na esmola, é um problema, assim, calamitoso no Brasil, né? Você pode ver que ninguém dá esmola. Todo mundo é juiz dentro do Brasil, né? Você vai dar algum mínimo noção de esmola, quando o brasileiro vai dar uma esmola e praticar uma certa virtude, ele, até isso ele já caga, né? O brasileiro até é o apelido de Midas das avessas, né? Na mitologia grega tem o Midas, onde toca vira ouro. Né? O brasileiro é o contrário, onde toca vira merda. Então até na virtude vira um vício brasileiro. Quando ele vai praticar a porcaria da esmola, ele fica lá pensando, mas não vou dar não porque ele vai gastar com bebida. Ai, vai se drogar. Porra, cara. Tu é pai, tu é mãe do mendigo, negócio mesquinho, né? Você quer, assim, você não gasta com essas porcarias, você não gasta com Pornhub, né? Com pornografia, com seus vícios aí também, com bebida, quando você quer, com vinho, com roupa, mequetrefe, o seu bom grado. Agora o mendigo não pode beber a cachaçinha, né? Quiçá ele vai ser bêbado, ele vai ficar bêbado. Você é pai dele para tutelar o quanto ele vai beber? Se é mãe dele para tutelar o quanto ele vai beber? Deixa a porcaria do dinheiro com ele, faz a sua parte, dá no pé, entendeu? Aí tem esse problema. Como é que a gente vai indicar esmola como cura para a quarta camada se o brasileiro já vai dando esmola já julgando, né? Negocinho, não vou dar não, vou dar 2 em vez de 10, porque senão ele compra droga. Você entende onde é que tá o problema? É por isso que o Brasil está na quarta camada ainda. É isso, exatamente. Esse artigo mesmo, Neymar, que todo mundo tem que ler. Pobreza e grossura do professor Olavo. Artigo óbvio, né? Clássico. Né? Leio, muito bom. Qual é o sentido da esmola? O sujeito, quando vai dar esmola, uma esmola verdadeira, genuína, sem você ficar com essa mesquinharia de julgar se vai ou não vai, gastar com bebida, é aquela esmola que, sobretudo, você sabe que não poderia dar, que está machucando o teu bolso, vamos dizer assim. É, e que, sobretudo, também você não está olhando para quem está dando. A razão da esmola, preste atenção nisso aqui, a razão da esmola só faz sentido se eu vejo no outro aquilo que ele não é. Ou seja, só faz sentido dar a porcaria da esmola se eu raciocínio o seguinte, peraí, ora bolas, quem eu estou ajudando? Eu não estou ajudando ninguém. É o mendigo que está me ajudando a ir para o céu. Raciocínio? Então, assim, você tem que dar esmola não porque o mendigo merece, não porque ele está precisando. Isso aí, caguei. Não tem que cagar para isso, pelo amor de Deus. Você tem que dar, porque, sobretudo, Deus pediu, cacete. Isso vai te fazer bem. Você está matando a sua avareza, um dos 7 pecados capitais. Qual é a cura da avareza? Esmola.
Você acha que aquilo te pertence. Isso é o pecado da avareza. Este celular me pertence. Assim que meu avô morreu, ele me deu. Ou seja, isso aqui é uma extensão do meu avô que faleceu. Se eu perco isso, eu perco a última memória que eu tive do meu avô. Isso é avareza. É um celular. O celular é uma extensão do meu avô, ou uma extensão minha até, né? Que eu gosto tanto do meu celular, tanto do meu celular, ou sei lá, tanto do meu livro de teologia moral, né? Que se isso aqui virar pó um dia, que vai virar, se isso aqui virar pó um dia, eu vou ficar absolutamente pobre, modorrento, escarrecido da vida. Vou ficar uma pessoa totalmente abalada, porque é como se fosse um pedaço meu que se foi, um fragmento da minha alma que se foi. Essa é a avareza. Então, a esmola ela combate isso tudo. Coisa que o quarta camada muito tem: a avareza, apego, apego a si mesmo, apego às coisas do mundo, à sua autoimagem. A primeira cura é a esmola. Mas aí você tem que saber dar esmola direito. É dar, dói no bolso. Você não podia dar os R$ 10, você só tem dois. R$ 2,10 na carteira. Você dá o 10, é claro, é necessário abrir esse parênteses. Se você não tem obrigações maiores, né? Por exemplo, sustentar a família, aí você tem que guardar o 10 mesmo. Você não pode beneficiar um e lascar o outro, né? Lascar a tua família, que você também tem seus deveres lá. Tem a obrigação da esmola? Tem. Mas tem hierarquia, né? Vai beneficiar um e prejudicar outro? Aí não tem sentido nenhum isso, né? É a lei do mal menor, né? A lei do mal menor. Se é para prejudicar, então que eu dê dois, né, para um morador de rua, espero que isso ajude, mas também não vou prejudicar a minha família, que eu tenho a obrigação, enquanto pai, de sustentar. Então não é trocar seis por meia dúzia, né? Não vamos ser idiota. Então, assim, dar esmola direito é isso. Não ficar julgando, não ficar ali pensando, não ficar ali imaginando, projetando o que a pessoa vai gastar. É só dar e acabou. E tendo a noção sempre do seguinte: meu Deus do céu, quem está me fazendo bem não sou eu a ele, ao morador de rua, ao mendigo, mas sim o mendigo a mim, que está me ajudando a estar mais próximo de Cristo, mais próximo do céu. Então, jejum. Qual é o sentido do jejum? Tá? Para você explicar isso para um ateu, né? Tem pacientes que não é ateus, né? Mas eles não são cristãos, entendeu? Agnósticos, melhor dizendo, né? Não estão nem aí se Deus existe. É o pior tipo, né? Porque eu já fui agnóstico. O pior tipo é o agnóstico, porque o contrário do amor, presta atenção nisso. O contrário do amor não é o ódio. Se eu pensar aí, como o contrário do amor é o ódio, é odiar? Não é. Eles estão absolutamente errados. O contrário do amor, meus amigos, é a indiferença. E é isso que o agnóstico é. Ele é indiferente se existe Deus ou não. É o pior tipo de conversão para você se ter. É mais difícil de se converter. E Deus foi muito misericordioso comigo, porque eu era agnóstico. Eu era absolutamente indiferente. Se Deus existe ou não, isso não era questão para mim. Eu só queria me entupir de prazer e viver a vida. Se eu vou para o inferno ou o céu, e daí? Eu não consentia. Eu era um agnóstico até em grau baixo, né? Mas eu via agnósticos que eram iguais a mim, um grau muito maior, que não consentiam sequer com o diálogo de falar assim: olha, tá, mas e se Deus existir? Você não acha que tá ferrado, não? Ele sempre falava assim: tá, e daí? Se existir, e daí? Não tô nem aí. Eu quero viver aqui minha vida, né? Eu quero beber até cair, se eu quero comer mulher, se eu quero usar droga, maconha, acabou, pô. Daí se existe, não é uma questão para mim. Então você vê, não tem abertura. No ateu, pelo menos, ele está dedicado a odiar. E te dizer: olha, Deus não existe, eu vou te provar. E aí você consegue debater com a pessoa dessa. Não, existe sim, vamos lá. Ele tá dedicado, pelo menos, a odiar o negócio. A odiar a possibilidade da existência de Deus. Né? Por isso que é muito comum vocês verem isso, né? Ateus se converterem. São casos mais ordianos, mais comuns. Mas a pessoa que vai fazer jejum, ela é, sobretudo, o tipo de pessoa que você vai ter que dizer pro ateu, né? Ou pro agnóstico:
É o tipo de coisa, é o tipo de atitude que você vai ter que mortificar suas paixões. Você vai ter que dizer isso, tá? Então, como assim mortificar suas paixões? Você pode falar isso para qualquer um, né? Olha, você não quer se tornar mais forte? Então você vai ter que controlar seus impulsos, suas paixões. Você não bebe até cair, você não odeia a sensação de ficar grog no dia seguinte, né? Ficar. Até esqueci a palavra, né? Muitos anos que eu não ouço essa palavra. Ressaca. Pronto. Ressaca no dia seguinte. Você não detesta isso? Então pronto, você pode dosar a bebida com muita moderação. Fazendo primeiro jejum. O que é o jejum? Ah, eu acordar, não tomar café da manhã. Isso é absolutamente errado. Tá fazendo jejum errado. Aí não vai ter efeito. Tá? Jejum é você abster de uma refeição grande, por exemplo, almoço. Tem que ser um jejum forte, verdadeiro. Né? Ó, o Felipe falou aqui, Klaus, li um texto de um padre na internet que não seria bom dar esmola a alguém que sei que usará com droga ou bebida, porque seria falta de caridade dar-lhe dinheiro para que ele se afunde no vício. Existe uma prudência nisso, ainda é somente um julgamento que não vale nada. É o seguinte, Felipe, olha, se a pessoa chegar para você, vamos ser bem objetivo aqui, falar para você, olha, me dá dinheiro aí que eu vou gastar com cocaína. Você tem o dever de falar não, eu não vou dar não. Mesmo sendo mendigo, né, eu não vou gastar com cocaína, tô sendo bem sincero. Tá bom, eu não vou dar não. Mas acontece, sabe o quê? Que nenhum morador de rua vai falar isso. Por isso que quem fala para você, não dá não, se você tem certeza, mas quando é que vem essa certeza? Não vem, só vai partir de um julgamento, de um pré-hífen, conceito que você mesmo tirou. E aí deixou de ser esmola, virou assim, você virou o tutor, né, da pessoa. Não, vou tutelar aqui. Se ela vai gastar mesmo com bebida, vou projetar na minha cabeça. Eu acho que ele tem aspecto de bêbado. Tem aspecto de uma pessoa viciada em droga. Pela cara, os olhos fundos dele, eu acho que é isso. Então eu vou dar pouco para ele, eu não vou dar nada. Né? Você entende? Então a prudência está nisso aí. Você me perguntou qual é a prudência nisso aí? É isso aí. Somente quando a pessoa fala assim, doida mesmo, ela vai ser sincera contigo. Né? Falar, olha, é com droga. Então aí, se realmente não dá, né? Nenhum vai ser conivente com ele. Ou a pessoa fala assim, me empresta um dinheiro aí que eu vou gastar com, sei lá, pornografia aqui, com a compra de pacote de nude, né, de mulheres aí, né? Tem um site para isso hoje em dia, né? Only alguma coisa, Only Friends, sei lá. Esses negócios aí de pacote. Aí isso é sua obrigação, né? Independente da pessoa ser ateu ou não, que dane. Aí é questão de uma alma que a gente tá falando, né? Não é de religião. Vocês percebem que isso aqui, inclusive, não tem nada a ver com religião? Não tem absolutamente nada a ver com religião. Se você olhar com um olhar absolutamente antropológico, isso aqui tira a pessoa da quarta camada e acabou. Por isso que não tem porque você ficar dando um discurso de porque na igreja pede para dar um dízimo. Né? Porque, entendeu? Na igreja, Jesus falou, né? Jesus falou para dar esmola. Para quem não precisa falar isso, pelo amor de Deus. Não sejam idiotas. O brasileiro ele trata a religião como um afeto, como um afago, com uma adesão a um grupo. O brasileiro trata como uma adesão ao grupo, para ter uma identidade, sobretudo. Então, vocês não podem ficar falando que é porque por causa da minha religião católica ou da minha religião protestante, de alguma denominação. Você não pode dizer que é cristão. Você tem que falar assim, olha, isso aqui é científico. E porra. Falem a linguagem dos seus tempos. Né? O pessoal trata científico como algo que se abstém da metafísica, se abstém da teologia, se abstém de Deus, que concentra aquilo que é um recorte da realidade, que é o material. Então, falem a linguagem dos seus. Não tenham medo de falar a linguagem do tempo de você, para macaco entender, para chimpanzé entender, para paciente, às vezes, entender. Né? Se tem algum paciente aqui meu, né? Eu não estou chamando vocês de chimpanzé, não, mas às vezes vocês são. O negócio está muito óbvio ali. Eu falo, vocês não querem seguir a orientação. Né? Vocês sabem que eu amo vocês. Vocês estão assistindo a aula e vocês que estão aí na aula, né? Ao vivo. Então, assim, jejum. Jejum. Também é uma coisa antropológica. Até a oração é um antídoto antropológico que não depende nada de religião.
A própria ciência hoje diz que a ciência termina quando a fé começa. Então, há coisas que a própria ciência fala, não sei responder, vai lá para um padre. Hoje deveria ser mais comum isso, né? Antigamente era mais, né? Quando ia um psicólogo e falava assim, não, aqui não é o seu lugar ali é com um padre, né? Uma questão existencial, espiritual, sobretudo. Hoje, os psiquiatras têm que tomar o lugar dos sacerdotes. Porque ninguém mais recorre a um padre, ninguém recorre mais a um pastor. Você entende? Tá assim numa decadência, né, em relação à metafísica, em relação às coisas transcendentes. Tá uma decadência assim, absolutamente estarrecedora. Então, o psiquiatra hoje tem que entender, lidar com certos assuntos que não são da praia dele. Né? Como, por exemplo, eu estou com falta de sentido na minha vida. O que isso tem a ver com o psiquiatra? Absolutamente nada. O psiquiatra está ali para dar papum, para identificar uma fobia, para identificar um transtorno mental, para identificar, né, um tratamento de uma síndrome, como um autismo, sei lá, entendeu? Ele está ali para identificar as coisas e passar talvez um fármaco, né, para você. Agora, sentido da vida, qual é a medicação, o fármaco que eu vou passar para o sentido da vida? Né? Não vai adiantar um Rivotril, entendeu? Vai continuar ali deprimido. Você entende que tem coisas assim que o nosso tempo nega. Que é essa questão espiritual, que devia ter uma galera cuidando mesmo. Que são os padres, que são os pastores, etc. Então, se a pessoa ela fizer esmola, jejum e oração, ela sai instantaneamente da quarta camada. Eu tive um paciente que teve isso, né? As questões que ele me traziam são absolutamente afetivas. É claro que eu, Klaus, não cheguei para ele e falei, ô, você tá na quarta camada, entendeu? Quarta camada hoje virou xingamento, virou insulto. Vocês não podem falar que o paciente de vocês, ou que o parente, o amigo de vocês estão na quarta camada. Isso aí virou, tipo, ficou tão vulgarizado quanto ficar falando, esse argumento é ad hominem, né? Né? Ou de, tipo, xingar o outro de analfabeto funcional. São coisas que ficaram populares e viraram um xingamento, viraram um insulto, né? Quarta camada, para de ser quarta camada. Aí você... Por isso que eu falo que o brasileiro é Midas às avessas, né? Ele é o contraste do Midas. Todo mundo lhe toca, eu quero fazer uma coisa boa, o brasileiro vai e estraga. Né? Puta merda. Tamo fudido mesmo, né? É o país dos chimpanzés. Né? Então, vocês não podem falar isso pra... você tá na quarta camada, vem aqui que eu vou te curar. Não, você vai procurar sua ajuda, você passa esses 3 exercícios. Tá? Bom, acho que foi tudo, né? Daqui a pouco eu tenho que ir pra missa. Perguntas? Professor, Diga, Paulo. tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa tarde, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu tô aqui na escola e deu um tempo de eu assistir. Glória a Deus. Eu cheguei no meio do finalzinho, mas deu para pegar alguma coisa. Tem uma dúvida. Se eu não fizer esmola, se eu não fizer esmola, não fizer jejum e nem oração, mesmo assim eu ainda consigo passar da quarta camada ou eu fico estagnado ali para sempre? Vou ser bem franco contigo, viu? Eu não conheço outro método, outra via, senão isso. Tô falando assim, particularmente no meu estudo. Não conheço outra via, senão essa. Porque cada um trata de um vício. Cada um trata de um pecado, vamos dizer assim. No termo assim, teológico mesmo, né? Para entender. Primeiro, não sei se você pegou essa parte, né? Esmola, combate à avareza. Jejum, combate à gula. Coisas que a pessoa que tem quarta camada, você pode ver que ela tem esse problema. E a oração combate o problema maior de todos, que faz com que a pessoa esteja na quarta camada, que é a soberba. Então, a pessoa que vai orar, vai rezar, ela, sobretudo, se põe diante de uma pessoa imensamente maior do que ela. Para isso, ela tem que se humilhar, pedir. Pedir, né, exige humildade. Daí vem a palavra humilhação, vem de humildade, né, etimologicamente falando. Então, a pessoa humilde, ela tem que se humilhar. São 3 problemas, 3 pecados, né, vamos dizer assim, né? Esses aqui são 3 antídotos que eu botei aqui no quadro.
Mas são 3 vícios, 3 pecados que aprisionam a pessoa na quarta camada. Vocês podem, eu conheço vários, vocês conhecem? Pessoa que vive reclamando, vive cobrando, só vive achando que tudo é um ataque pessoal. Vocês conhecem pessoas assim? Se vocês não o são, vocês conhecem um parente, um pai, uma mãe, uma tia, um tio, que está aprisionado ali. Tudo é uma questão afetiva, tudo não é questão. Né, não me sinto amado, você não me ama. Quantas mães já não falaram isso, né? Ah, você só vai dar valor quando perder, quando sua mãe morrer. Uma frase absolutamente de quarta camada. Né? Tipo assim, olha, você só vai sentir saudade de mim quando eu morrer, porque eu não me sinto amado agora por você. Você não faz o que eu peço. Né? Então, assim, só para você não fazer o que eu peço enquanto você é meu filho, então você não me ama. É o exemplo que eu dei do patrão, né? Que chegou com um monte de relatório, faz aqui para mim. Aí o cara, ai, por que eu? Por que eu? Por que fizeram isso comigo? Por que não é outra pessoa? O meu patrão não me ama, não gosta de mim. Se fosse uma pessoa de quinta, ia pensar o quê? O quê? O cara confia em mim, me desafiou. Caralho, vou conseguir. Quer ver? Vou conseguir. E se fosse na sexta, ele ia pensar assim, olha, tem um esforço e recompensa aqui, né? Um valor de esforço e recompensa. Se eu fizer isso aqui, eu ganho dinheiro. Então eu vou fazer o melhor que puder. Já a pessoa da sétima, ela ia pensar de outra forma. Ela ia dizer, olha, isso aqui é minha identidade. O meu sentido de estar na vida é aqui, ó, fazendo esses relatórios, porque pessoas precisam ler a porcaria desses relatórios. Então eu sou útil na sociedade, para o mundo. Entende? Cada um tem uma questão existencial nas 12 camadas. E a quarta é a das mais baixas. É assim, é para criança. Sabe aquela criança que fica batendo o pé? Ah, meu irmão foi mais amado que eu porque ganhou chocolate. Porra, tem adulto de 50 anos, pessoal. Tem adulto de 50 anos nesse clima, sabe? Nessa vibe, vamos dizer assim. Qual de vocês não conhecem, né? Assim. Deu para responder, Cláudio? Pô, valeu. Obrigadão. Tamo junto. Eu não sei, eu acho que eu tô na quarta camada. Não sei. Porque, eu vou te falar a verdade. Eu fico. Cara... Não, mas eu fico todo dia assim, 9 horas sem comer direto. Então não tem problema com gula. Esmola também não tem mendigo na minha cidade. Eu acho que o problema é a sua oração. Não sei, cara. Não, mas você tá entendendo errado. Peraí. Não é porque você está deixando de fazer esses 3 que é porque você é a quarta camada. Não é isso. São esses 3 que vão fazer com que você saia da quarta camada. Você entende a diferença? É tipo, eu sempre dei esmola, Cláudio. Eu fiz jejum, né? Sempre fiz oração. Como é que eu tô na quarta camada? Provavelmente você fez tudo muito errado. Como você pegou essa parte, você falou que chegou atrasado, né? Mas sempre deu esmola, de qualquer jeito, deu o menor valor, pensando que não vai, senão um morador de rua vai gastar com bebida, não vai gastar com droga. Mas você não deu esmola. Entendeu? Você fez ali um julgamento ali, rapidinho ali, e tentou ajudar para se sentir bem. Às vezes tem gente que dá esmola para se sentir bem mesmo, fazer pose de gostosão. Tem gente, quantas pessoas você conhece que eu conheço várias, inclusive velhinhas, que vão lá rezar, vão para a missa diariamente só para fazer pose de crente. De boazinha que tá rezando. Olha como é que eu sou boazinha aqui, ó, de joelho. Rezando durante 40 minutos. Eu fico 1 hora de joelhos aqui para fazer calo. Isso não é oração. Cada um, a verdadeira e sincera humildade, humilhação sincera perante a Deus. Tem. É pose. Então considere, meu amigo, que você veio fazendo esses 3 errado e ainda por cima fez. Se você não fez nenhum dos 3, você já o era. Antes de aplicar esses 3. Deu para entender? Tô meio cansado também, dormi pouco. Expliquei, não sei se eu expliquei bem. Deu para entender. Agora eu tô sabendo que eu tô de quarta camada antes, cara. Mas tudo bem. Mas isso não é problema não, cara. Sabe por quê? Agora, assim, metade do problema já tá resolvido. Você tá entendendo? Porque você agora já tem noção da enfermidade. Meu problema é o quê? É a quarta camada? Eu acho que é. Será que é isso mesmo? Deixa eu estudar aqui. Aí você vê, é mesmo. Quais são os antídotos? Passei aqui. Eu já tinha visto no COF, mas eu não aprofundei muito. Aí porque o Olavo ele só identifica. Ele só identifica o problema. Ele não dá um itinerário, você entende? Como é que sai da quinta para sexta? Ele não fala. Ele só identifica, olha, quinta camada é esse aqui, a origem disso aqui é da escola do Carl Jung,
A terceira camada é a origem é do Leopold Zonzi, da quarta é do Freud, psicanálise. Você entende? Ele só descreve a origem do problema, ele não dá um itinerário. Quem faz isso, eu conheço, que faz isso, é o Ítalo Marcílio. Na minha concepção, ele não está falando muito bem, mas já é alguma coisa, é um esboço, é um esqueleto. Eu fui ver as aulas dele, né? Eu achei muito confuso. Né? Eu sei do que ele está falando ali, das 7 faculdades humanas, negócio básico, né? Para quem estuda metafísica, para quem estuda teologia, beleza. Quem estuda virtudes teologais, tá, beleza. Mas do jeito que ele está botando ali, fica muito confuso, porque a gente é muito burro, entendeu? O brasileiro, ele não sabe nem escrever ainda. Escreve com você de erro ortográfico, não sabe usar vírgula, cacete. O cara está explicando ali de uma forma mais rebuscada, vamos dizer assim. Vamos ver, né, qual vai ser o efeito daquilo tudo, né? Da cultura Marcili, né? Marcili cultural, né? No nosso Brasil, vamos ver. O olavismo a gente está vendo aí, né? Cultural. Também não. Você vê que o velho não fez boas coisas, né? Brotou bons frutos, mas como ele falou, vai demandar mais décadas, né? Mais de 30 anos. Você tá mandando pergunta aqui no chat, deixa eu ler aqui rapidinho. São 6 horas já, né? É o Ângelo. Esses princípios são comuns a todas as grandes religiões? Sim, Cláudio. Isso aqui não depende de religião. Se você fizer sem ser religioso, se você for fazer isso aqui sendo budista, você vai sair da quarta camada. Se você for fazer isso aqui sendo islâmico, você vai sair da quarta camada. Então quer dizer, Cláudio, que se eu fizer uma oração, né, envolvendo Alá, né, sei lá o que, uma oração, você pode até fazer, mas eu desconheço a oração mais perfeita que o Pai Nosso. Tá? Eu não sei como é que é uma oração parecida com o Pai Nosso dentro do islamismo. Não sei se ela é efetiva. Renan falou aqui, sempre vai restar um resquício de quarta camada. De você se importar em algum ponto com a opinião alheia, mesmo que pequeno, ou para sair você não se importa de jeito nenhum. Renan, como eu disse, você se tiver, por exemplo, na quinta ou na sexta, está integrado na sua personalidade ainda. A quarta, a terceira, a segunda, entendeu? A primeira. Note que só não é mais uma questão primária para você, é a questão afetiva. Você se sentir amado. É o exemplo que eu dei durante aqui a aula. Não, ó, o irmão que recebeu um chocolatinho, etc., ele não vai falar assim, olha, minha mãe me ama de menos porque deu um chocolatinho para o meu irmão, né? Ou deu um brinquedo para meu irmão. Para mim, a questão a minha mãe me amar já não é mais uma coisa importante. Não é questão assim, que é um sofrimento para mim. Lembre-se que a gente está falando aqui das 12 camadas da personalidade humana, esse é o sofrimento, é o título original, que a maioria ignora. Tá? Então, assim, não é mais um sofrimento pontual para mim eu receber esse afeto da minha mãe, já não estou mais na quarta. Tá? Mas isso tem que ser com tudo, meus amigos. Vocês não podem se confundir, né? Isso tem que ser com tudo. Né? Então quer dizer que em algum momento eu fui emocional na vida, não fui racional. Quer dizer que eu tô na quarta? Não, para de ser idiota. Você entendeu? Para de ser idiota. Isso aí já é cisma. Já é neurose da tua parte. Não entendeu nada que eu tô explicando aqui, tá criando, né, projetos, né, na cabeça, né? Projetando coisa que não é. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Vou parar aqui a gravação.